Olá, professores, tudo bem? Sou a professora Rutineia e hoje vou falar um pouco do resumo do livro Coordenação do Trabalho Pedagógico. É um resumo da obra de Celso dos Santos Vasconcelos, que é um teórico muito ligado a temas, ligados ao planejamento escolar, à didática, à prática de ensino no sentido reflexivo. Então ele começa nos falando do coração da escola, de que seria esse trabalho pedagógico, né? É a função primeira da escola, todas as outras existem para subsidiar o trabalho pedagógico. Então o Celso Vasconcelos nos coloca aqui que o trabalho pedagógico ele é uma responsabilidade coletiva. Qual o conceito central que é colocado? Então, o trabalho pedagógico é um eixo articulador de todas as instâncias formativas da escola. É como disse, a escola existe para isso. Então, ele vai unir a teoria do planejamento, que é feito ali com os professores, com a coordenação, a gestão, à prática real do ensino. Ele é uma responsabilidade compartilhada. Porque a coordenação ela não é tarefa de um único sujeito, embora tenha o cargo coordenador pedagógico, né? Que às vezes é um cargo de concurso ou um professor indicado para isso. Concurso nas redes públicas, né? E tanto nas redes públicas como nas privadas também tem a questão de não ser um cargo fixo, né? De ter um professor que possa ser indicado, mas ela envolve todos os atores da comunidade escolar em uma gestão que se considera democrática e libertadora. Tem a pessoa que organiza, mas ela é uma responsabilidade de todos. Qual seria o foco desse trabalho de coordenação? Foco na transformação. O objetivo principal não é apenas possuir um documento, mas sim utilizar o projeto político-pedagógico, PPP, como ferramenta para transformar a prática docente institucional. Ou seja, você tem um planejamento maior, que é o PPP, e ele vai se tornando, uma ferramenta de transformação. Como assim? O PPP ele é feito coletivamente e ele vai interferir, à medida que ele traz objetivos, metas, propósitos na prática do professor e na escola toda. E a fundamentação teórica e metodológica? A coordenação ela exige clareza sobre os procedimentos de construção, execução e avaliação do projeto coletivo para evitar o formalismo burocrático, ou seja, quando você está bem fundamentado metodologicamente, aquele planejamento ele deixa de ser uma formalidade, uma burocracia, e ele passa a ser uma realidade. Um tópico que o Celso coloca para nós aqui é a direção e a orientação. A articulação e mediação para mudança institucional. O que é mudança institucional? Mudança da escola, porque a instituição que nós trabalhamos é a escola. Primeiro, ele vai falar da integração. Então, a direção ela foca na articulação dos segmentos internos e externos. Ou seja, internos, seus alunos, seus professores, a dinâmica da escola, para que o ensino seja efetivado. Externos, a comunidade escolar, os pais, a Secretaria de Educação, as avaliações externas. Então, a direção foca em tudo isso para fazer a escola funcionar sob um projeto coletivo. Enquanto a orientação, que aqui, por exemplo, estamos no município de Franca, atua junto por orientação do coordenador pedagógico, ela atua no resgate da identidade do professorado e na promoção do aluno como sujeito do seu processo. Ou seja, o aluno é o personagem principal, mas o professor ele tem que resgatar a sua identidade no sentido de entender qual é esse papel, o que ele precisa realizar para que seu aluno seja o protagonista e tenha aí seus objetivos e metas alcançados. O objetivo
A direção precisa garantir a gestão democrática e a relação da escola com a comunidade. E a orientação se especializa em processos de mudança e superação de práticas isoladas por meio de um trabalho coletivo, né? Vai buscar envolver os professores num trabalho coletivo, respeitando as individualidades de cada turma, de cada aluno. Quais os instrumentos para isso? A direção ela utiliza conselhos de escola, planos de gestão e a orientação, ela coloca tudo isso em reuniões pedagógicas, conselho de classe participativos, orientação vocacional, atendendo aí ao professor e ao aluno. A supervisão pedagógica, oferecendo uma outra visão sobre o ensino. Qual seria o papel da supervisão pedagógica? Que é um termo que eu também, né, a partir da leitura da obra do Celso Vasconcelos, associo ao profissional que hoje conhecemos aqui na nossa região, no nosso município, na função de coordenador. Ele fala de coordenação, mas ele usa outros termos aqui, né, como orientador, né, que é diferente de orientador educacional, é um orientador pedagógico aqui, e de supervisor pedagógico. Então, essa supervisão pedagógica oferecendo uma outra visão sobre o ensino. Primeiro, nós já falamos disso, articulação com o PPP, Projeto Político Pedagógico. O papel do supervisor é organizar a reflexão e a participação, garantindo que o projeto político pedagógico se concretize no campo pedagógico, que é o objetivo principal. Existe uma proposta pedagógica, né, que é o PPP, e ela precisa chegar no aluno, ela não pode ser somente decorativa para cumprir um papel burocrático. O foco: processo de ensino. A supervisão ela deve combater a lógica excludente e o conhecimento desvinculado da realidade, no sentido de humanizar as relações escolares. Formação em serviço, né? É necessário atuar como mediador, né? Esse supervisor, que auxilia os professores em sua prática, promovendo o desenvolvimento individual e coletivo da equipe. Então, é um mediador, é aquele que chama o professor, que medeia ali as relações. E se ele é um mediador, tem que ter o acompanhamento do mediador, ou seja, vai substituir a fiscalização burocrática por uma interação que provoque o docente, o professor, a enxergar novas possibilidades pedagógicas, às vezes possibilidades que ele nem pensaria. Então, esse profissional que vai fazer a supervisão também vai mostrar para esse professor caminhos que às vezes ele tem ali às mãos e não reparou, né? Não acordou para isso, não se atentou. Então, nesse trabalho coletivo, a reunião pedagógica, e cada município, setor, tem um nome para ela, né? ATPC, aqui em Franca é Reunião de Estudos Pedagógicos, a REP, HTPC, Hora de Trabalho Curricular Pedagógico, TDC, que eu descobri agora, município de Ribeirão Preto, né? Trabalho Docente Coletivo, mas é uma reunião em que acontece o trabalho pedagógico coletivo. Ou seja, que essa reunião pedagógica, ela precisa ser um espaço de praxis. Qual seria a ação? Ação como assim? Prática inicial. Como que começa? Então, o ponto de partida é a realidade concreta da sala de aula e os desafios cotidianos que os professores enfrentam. Quer campo de partida melhor do que esse, né? Dá muitos elementos aí para nossa reflexão. E qual que seria a reflexão? A análise crítica. Então, a reunião pedagógica semanal funciona como espaço privilegiado para analisar a prática à luz da teoria educacional. Isso vai fortalecer o quê, né? Uma intervenção. O que é uma intervenção? É colocada aqui como uma nova ação. Né? Na verdade, quando a gente fala em intervir com o aluno, quer dizer assim, que eu já tive uma ação e eu ainda vou fazer novas ações para provocar a sua aprendizagem. Então, o que se coloca como nova ação aqui?
que a síntese da reflexão gera novas estratégias e metodologias que retornam à sala de aula para transformar o aprendizado. Então, eu vou intervir com um aluno, eu vou intervir com uma turma, eu vou intervir com uma escola. Se eu estou nesse papel de orientação, coordenação, supervisão pedagógica e fechando o ciclo de aprendizagem, Vasconcelos vai nos dizer que esse movimento contínuo de ação, reflexão, ação, é o que caracteriza a praxis transformadora, né, da educação e depende da parceria sólida da equipe, né, entre essa equipe diretiva da escola, gestora, de diretores e professores. E aqui, quais os ciclos de formação? Né, uma nova cultura institucional aberta à comunidade. Primeiro, ruptura com o seriado. Eu sou uma pessoa que se alfabetizou na década de 80 e estudei no regime seriado. E essa é a maior referência que temos, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Mas a proposta é uma adoção de ciclos. Então, a adoção de ciclos visa superar a lógica da reprovação, ou seja, não aprendeu, ele precisa ficar novamente naquele ano. Então, essa é a lógica da reprovação. Né? Então, quando eu proponho trabalhar com ciclos, eu estou propondo superar a lógica de reprovação e fragmentação excessiva do conhecimento em séries anuais. Então, quando eu trabalho com séries, ao invés de ciclos, eu tenho lá um rol de conteúdos e não de habilidades que precisam ser seguidos. E se o aluno, por exemplo, repete de ano, né, é reprovado, ele vai ali sanar não somente aquelas dificuldades, mas ele vai pegar o pacote completo novamente. Vai ter um ensino fragmentado, porque fica aquela questão. Aquele rol de conteúdos, de habilidades, ele é daquele ano, ponto. Não é? Se eu estou num meio que eu não adquiri determinadas habilidades, mas eu tenho outras, não importa se eu tenho outras. Numa lógica seriada. Mas numa proposta de ciclos, o foco é no fluxo da experiência. Como assim? O currículo, ele passa a ser organizado privilegiando o percurso do aluno, não é o pacote fechado do ano, em vez de seguir rigidamente um programa burocrático. E aí, quais as novas possibilidades? Então, a estrutura em ciclos favorece uma cultura aberta à inovação, permitindo que a escola se adapte aos diferentes ritmos de aprendizagem. Então, aí vai exigir mais o professor, porque enquanto professora, eu tenho que ter trabalho diferenciado. Às vezes eu vou estar numa sala que eu vou ter 3, 4 cadernos diferentes de acordo com o nível daquela criança. Maturidade da praxis. O que seria isso nesse contexto? Vai se dizer que a implantação bem sucedida dos ciclos, ela vai exigir etapas graduais de conscientização da equipe. Porque não é fácil, igual eu falei, numa turma eu vou ter 3, 4 cadernos numa sala. Então, uma conscientização da equipe de que aquele trabalho precisa ser diferente. Conscientizar para evitar equívocos na construção de um novo modelo curricular, que não pode ser engessado, mas que tem que atender objetivos, tem que atender metas. E o que se fala aqui do projeto de ensino, né? Desse planejamento como campo de autonomia docente, já que esse trabalho do professor, ele vai ter tantos detalhes, tantas nuances. Primeiro, vinculação ao PPP, Projeto Político Pedagógico. Então, o plano de ensino individual, que a gente vai lembrar do PEI, das crianças com deficiência, ele deve estar organicamente ligado às metas coletivas estabelecidas no projeto político-pedagógico. Estão vendo o micro e o macro. O PPP, se a escola tiver 1.000 alunos, ele é para 1.000. Mas se eu tenho um PEI que é para 1 exclusivamente, esse plano para 1 tem que estar alinhado com o plano que eu tenho para 500.
Na visão dialética, eu falei que antes que era a última realidade de alunos, né, que eu tive, né? Eu dei o exemplo primeiro com 1.000 alunos. Visão dialética, né, que é uma visão que permite entender as contradições, o ir e vir da sociedade. Então, o projeto de ensino-aprendizagem não é um roteiro fixo, mas uma proposta flexível que se ajusta às necessidades reais dos estudantes durante o processo. Eu tenho meu programa, eu tenho uma base nacional comum curricular, eu tenho referências do que se ensina em cada ano, em cada ciclo, porém aquilo só se efetiva diante, como que eu vou dizer? Da ação do aluno. Eu ofereci ao meu aluno e tudo só vai se realizar dependendo da resposta que ele me der em relação àquilo que foi proposto, das habilidades, das competências e tudo. E nesse momento precisa ter uma integração das áreas. Como assim? O planejamento ele deve buscar a conexão com outros componentes curriculares, outras matérias, outras disciplinas e cursos, evitando que o conhecimento seja ensinado de forma estanque. Então vamos lembrar sempre assim, ó, se eu estou no ensino fundamental, eu não posso ter transição brusca da educação infantil para o fundamental, do ciclo 1 do fundamental para o ciclo 2 e muito menos do ciclo 2 para o ensino médio. É necessário uma conversa entre os cursos, né? Educação infantil, fundamental, médio. De modo que o ensino não fique novamente assim, ó. Isso aqui é do fundamental, isso aqui é do médio ou do primeiro ciclo, mas que haja uma transição entre os ciclos. Aí, novamente, surge a necessidade do acompanhamento mediador. De quem? Da coordenação, que deve atuar como suporte técnico e pedagógico para que o professor realize uma leitura crítica da sua própria intencionalidade educativa, ou seja, ajudar o professor nesse processo de reflexão, que, como disse, né, a vida do professor é muito corrida, ele dorme e acorda fazendo aulas, mas deve ter um momento ali de conversa, questionamento com esse profissional que está à frente da coordenação, da supervisão, para que ele lhe aponte não só falhas, mas progressos também. Porque às vezes o professor está frustrado, por quê? Porque ele não vê o progresso. Mas quando em sala de aula, o que ele vê? Aquilo que precisa ser alcançado. E muitas vezes muito já se alcançou e aquele professor desanima porque não consegue enxergar. Então é necessário ter esse papel também. Nesse sentido, esse papel vem como uma metodologia e uma disciplina do modelo tradicional, a postura provocativa. O que é essa postura provocativa? De questionamento, de proposta, de propósito. E qual seria a postura do professor, né? Tendo aqui no centro uma nova disciplina. A intencionalidade e a leitura crítica da realidade, elas são mais importantes que a técnica de ensino isolada. Então, a técnica sozinha não é nada, ela precisa de uma intencionalidade. Se eu estou trabalhando com crianças, eu tenho que propor uma exposição dialogada, não é aquela exposição da aula tradicional que só o professor fala. Então, essa exposição dialogada é uma evolução da aula expositiva tradicional, ou seja, para uma exposição provocativa, em que o professor questiona, chama o aluno a expor junto com ele, porque ele vai questionar o que o aluno sabe, a participação dele e tal. E essa exposição provocativa, ela vai exigir atividade intelectual do educando, porque ele também vai pensar, ele também vai refletir e não vai estar aqui somente para receber. Aqui que eu falo assim, enquanto sala de aula, somente para receber. Ele também tem que mostrar serviço. E nesse caso, a disciplina a ser ensinada, ela é uma construção, porque ela começa a ser entendida como algo a ser coletivo, construído coletivamente, dependendo da clareza de objetivos e do sentido do estudo. Né? Então, a responsabilidade dos dois, professor do aluno. Ou seja, se a sala tem 30, dos 40, professor, aluno.
Essa disciplina é uma construção, né? Construída coletivamente, e para essa construção é necessário que tenham contratos didáticos. Qual seria o contrato didático? Estabelecimento de combinados entre professores e alunos sobre regras, limites e responsabilidades compartilhadas no aprendizado. Fortalecimento do docente, do professor, ou seja, condições adequadas de trabalho e definição clara de papéis vão ser fundamentais para sustentar uma nova disciplina em sala de aula. E a parte final, o que seria a avaliação? Então, ser uma avaliação educacional superando a lógica classificatória e excludente, ou seja, uma avaliação por competências, né, que se considera até um risco. Por quê? Porque muitas vezes ela é utilizada de forma mecânica para classificar e rotular alunos, né? E esse tipo de avaliação, ela reforça a seletividade social e a exclusão. Mas não é excluir que eu quero, né? Então, eu vou passar para uma avaliação hemenêutico-dialética. Então, existe um foco no esforço de interpretação e produção do aluno, né? Ou seja, o que aquele aluno me devolveu, o que ele está me entregando a partir daquilo que eu ofereci enquanto situação didática. E esse tipo de avaliação valoriza o diálogo, a escuta e o reconhecimento do contexto. E o papel do erro nessa situação? Num modelo emancipador, o erro é visto como uma aproximação sucessiva do conhecimento. Ele exige cuidado e até a humildade do professor no ato de avaliar. Como assim humildade? Eu preciso entender em que ponto está esse erro. Se é um erro que mostra que o meu aluno, de repente, ele atingiu a maior parte dos objetivos, mas ele errou às vezes um resultado em matemática, uma colocação na hora de humanas, ou se meu aluno errou de modo que ele não estava entendendo realmente nada do que foi proposto. E humildade do professor para voltar atrás e dizer, não, o meu trabalho aqui, ele falhou em determinadas formas, eu preciso voltar. E aquilo é necessário ter enfrentamento dos exames. É necessário resistir à mão invisível dos exames externos que forçam a escola a manter práticas tradicionais e conteudistas, né? Então, se fala aqui de uma resistência, ou seja, as avaliações externas elas têm o seu valor, só que quando se fala aqui de mão invisível dos exames externos, entendemos que é no sentido de não deixar que seja uma dominação, mas apenas um norte para o processo de ensino de aprendizagem em sala de aula.